Boa tarde, pessoal. Bom para todos, começando nesta segunda-feira, hoje, dia 10 de maio de 2021. Você acompanha essa edição comigo, eu sou a Naama Nunes. Nós estamos ao vivo na TVT, na Rádio Brasil Atual, no 98,9 FM e também nas redes sociais, youtube.com/RedeTVT, facebook.com/RedeTVT. Pelas redes você pode comentar, enviar também aqui as suas fotos, sua sugestão de pergunta. Me fala também de onde você está acompanhando o programa Bom para Todos de hoje, que a gente pode interagir aqui durante toda a nossa programação, também. Hoje nós temos a participação no programa do jornalista Leandro Fortes, que vai repercutir aqui com a gente as notícias do dia. Nós vamos conversar também com a advogada Rosana Rufino, ela que é diretora jurídica do Instituto de Advocacia Negra. Sobre aqui nós vamos falar com ela sobre os desdobramentos da Polícia Civil na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que deixou aí pelo menos 28 pessoas mortas, tá bom? Falaremos também com a médica sanitarista, a professora Karina Calife, sobre a Covid-19. E a gente começa agora o nosso programa, então, com um giro das principais notícias do dia. O Ministério Público do Rio de Janeiro deve começar a ouvir hoje as testemunhas da chacina de Jacarezinho. Pelo menos 28 moradores foram assassinados durante a operação da Polícia Civil na quinta-feira. No final de semana, começaram os sepultamentos das vítimas. Justiça por todos, não é só pelo meu filho não, porque ele deixou uma filhinha de 8 meses, essa daí é a mais velha, e deixou o outro menino também, e deixou 2 netinhos também, entendeu? Então eu quero justiça, eu peço justiça por todos, que nós somos mães, eles eram pai de família, entendeu? Então nós estamos sofrendo. Polícia subindo, matando os meninos. Isso é uma crueldade. Isso é um assassinos. São milicianos sem vergonha que foram para matar mais de 30 pessoas. Agora o Dia das Mães, são todo mundo chorando. Mais de 30. Ainda tem 7 desaparecidos. E cadê esses corpos? Telegramas mostram que o governo Jair Bolsonaro ignorou alertas e ineficácia e usou o Itamaraty para importar a hidroxicloroquina. A Folha de São Paulo teve acesso a telegramas que comprovam a estratégia de Bolsonaro. A reportagem publicada hoje revela que Ernesto Araújo mobilizou a diplomacia brasileira para garantir a importação de cloroquina, mesmo depois de a Organização Mundial de Saúde ter divulgado a suspensão de testes com o medicamento considerado ineficaz no tratamento que salvaria vidas no Brasil. E o governo Jair Bolsonaro cria orçamento secreto de 3 bilhões de reais para garantir apoio no Congresso. O jornal Estado de São Paulo teve acesso aos ofícios que atropelam a lei orçamentária e dificultam fiscalização do Tribunal de Contas da União. De acordo com reportagem, parte do montante liberado através de emenda parlamentar foi usado para a compra de máquinas agrícolas com valores acima da referência de preço estabelecida pelo próprio governo. O esquema está sendo chamado de tratorão e bolsalão. E neste domingo, Jair Bolsonaro deu mais uma demonstração de desrespeito às medidas de prevenção da Covid-19. Sem máscara, Bolsonaro provocou aglomeração em frente ao Palácio do Planalto. Se aproximou de apoiadores que em sua maioria também não usavam equipamento de segurança. O ministro da Defesa, Braga Neto, participou do evento e falou de novo que as Forças Armadas estão prontas para garantir a liberdade do povo brasileiro. E para comentar as notícias do dia, eu chamo agora o jornalista Leandro Fortes. Oi, Leandro, tudo bem? Olá, Leandro, consegue me ouvir? Eu acho que você está com o microfone desligado, Leandro. Vamos ver? Eu não consigo ouvir o Leandro. Ainda não.
Olha, nós vamos fazer aqui o contato novamente com o Leandro, acho que a conexão caiu. Trabalho home office assim mesmo, à distância. Eu também estou com uma obra aqui em casa dos vizinhos. A gente vai tentando negociar, né, para fazer a conexão aqui com ele. E ele já vem aqui comentar as notícias do dia. Enquanto isso, eu peço para vocês que estão assistindo a gente, né, pelo nosso canal no YouTube, não deixa de curtir o nosso canal, não deixe de dar o seu joinha para que o nosso alcance chegue cada vez mais longe. Fica aqui com a gente, né, participando. Vamos também ajudar aí na divulgação do nosso trabalho, da TVT, do programa Bom para Todos. E eu acho que a gente já conseguiu o Leandro, produção? Ele realmente caiu. Enquanto a gente faz, então, essa conexão aqui com o Leandro, a gente tenta novamente restabelecer a conexão com ele. Eu vou chamar um rápido intervalo, um breakzinho rapidinho, e a gente já volta, então, com o jornalista Leandro Fortes aqui para comentar as notícias do dia. Tudo bem? De segunda a sexta-feira, às 7 da noite, no seu jornal, você acompanha os fatos que influenciam o dia a dia dos brasileiros e as lutas por direitos humanos, por democracia e justiça social. Seu jornal, jornalismo que provoca e estimula a reflexão sobre as realidades dos trabalhadores e dos movimentos populares. O que é ser patriota? É muito mais do que levantar a bandeira, é defendê-la. O verde é das nossas matas e de tudo que plantamos. O amarelo é a riqueza do nosso solo, da nossa terra, e ninguém pode tirar de nós. O azul vem do céu e das águas. E as estrelas? As estrelas são a nossa gente, dona de tudo que está aqui. E sabe que soberania não se negocia, pátria não tem preço. O Brasil não se vende. Não deixem vender o Brasil. A água é essencial à vida e um direito fundamental para todos. Com objetivos socioeducativos, o projeto Conexão Água, do Ministério Público Federal, em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público, a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente e a Sociedade Civil Organizada, lançam a ferramenta A Água Boa de Beber, que facilita o acesso a dados de qualidade da água. A ferramenta, que pode ser acessada de qualquer computador ou dispositivo móvel, permite fácil pesquisa de dados públicos do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, o CISÁGUA, do Ministério da Saúde, que reúne resultados de análises por pontos de monitoramento feitos por profissionais dos setores de saúde e dos sistemas de abastecimento em todas as regiões do país. O Água Boa de Beber permite ao cidadão saber sobre os riscos que as substâncias encontradas na água possam representar para a sua saúde e para o meio ambiente. Acesse agua.mpf.mp.br e participe da defesa da água de qualidade. Pessoal, agora sim já estamos conectados com o jornalista Leandro Fortes para comentar aqui as notícias do dia. Você consegue me ouvir agora, Leandro? Eu estou lhe ouvindo bem. Eu e a batucada aqui, né? A batucada aí. Eu já vou passar para você aqui, Leandro, para você já repercutir então com a gente essa reportagem da Folha de São Paulo de que o governo Bolsonaro usou aí o Itamaraty para importar hidroxicloroquina. O ex-ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que vai depor na CPI da Covid agora na quinta-feira, ele mobilizou aí toda a diplomacia brasileira, que nem a gente estava falando aqui no Giro de Notícias, para garantir a importação de um medicamento que não tem eficácia nenhuma comprovada contra a Covid-19, né, Leandro? Como é que você acompanhou essa notícia hoje já aqui, logo na largada da semana, na segunda-feira? Olha só, no governo Bolsonaro, tudo causa estupefação, mas nada é surpreendente, né? Porque é tudo de um absurdo diferente. Nesse caso,
e é importante que o Ernesto Araújo vá à CPI para poder explicar isso, há uma questão intrínseca que tem que ser muito bem investigada, e eu acho que a CPI é o ambiente para se fazer isso. Porque essa negociação, essa super negociação, envolvendo o Ministério das Relações Exteriores e o então chanceler Ernesto Araújo, que é uma besta quadrada, que não estaria fazendo isso por conta própria, isso é a ordem, obviamente, do Bolsonaro. O que aconteceu ao longo de 2020 até o início de 2021? A pandemia, né, se tornando uma matança, um genocídio brasileiro, o mundo inteiro correndo atrás de vacina para comprar vacina e o Brasil desprezando vacinas e correndo atrás de cloroquina. Não só da cloroquina, o medicamento em si, mas dos insumos. Por isso que há muita, na matéria você vê, há muita insistência do Ernesto Araújo com a Índia, com o primeiro-ministro da Índia, com as autoridades da Índia, para fornecimento de insumos para a produção da cloroquina nos laboratórios do Exército e da Aeronáutica aqui no Brasil. Olha, uma velha técnica do jornalismo pode ajudar muito nessa história, é seguir o dinheiro. No caso, seguir a cloroquina. Né? Alguém está ganhando com isso. Não existe o caso de um lobby desse tamanho, dessa natureza, envolvendo o Ministério das Relações Exteriores, o Instituto Rio Branco, o Itamaraty, a diplomacia brasileira, de uma maneira tão assertiva e tão ostensiva para um produto de graça. Eu acho que a Folha de São Paulo descobriu a origem de todo o problema, que nada tinha a ver com o negacionismo em si, não é ideológico. Obviamente alguém está ganhando muito dinheiro, ou ganhou já muito dinheiro com essa história de cloroquina. O presidente da República era um lobista da cloroquina diuturnamente. Ele chegou a oferecer caixa de cloroquina para as emas do Palácio da Alvorada, sabendo que aquilo iria ser fotografado e teria uma enorme repercussão. Ele participou de aglomerações criminosas, né, e levando caixa de cloroquina. Ele se filmou tomando cloroquina quando estava doente, ou supostamente doente, com a Covid-19. Hoje eu desconfio até que talvez ele não tivesse. Tenha inventado aquilo para fazer o lobby da cloroquina. Então, assim, alguém está ganhando muito dinheiro com essa história de cloroquina no Brasil. Então tem que ir atrás dos fabricantes, já existem alguns nomes colocados, e descobrir como é que esse esquema foi feito. Porque esse é o governo dos esquemas, das mamatas. Vocês têm que lembrar, e não podemos esquecer nunca, que o Bolsonaro é um rato. Ele passou 30 anos nos esgotos do Congresso Nacional, fazendo pequenas negociatas, pequenas malandragens, né, batendo carteira. E ele está levando isso agora a outro patamar, porque ele é presidente da República. E essa história da cloroquina, claramente, é um esquema de lobby onde deve estar rolando muita grana da cloroquina e da ivermectina também. Alguém está ganhando muito dinheiro e não está ganhando dinheiro sozinho e está repassando a quem está fazendo ele ganhar dinheiro. Se investigar isso, descobre os grandes esquemas do Bolsonaro. Outro esquema que eu acho que a gente vai falar, porque você noticiou, que é uma coisa correlata, na verdade. É o mesmo modus operandi da malandragem, de quem foi rato no Congresso Nacional por 30 anos, que é esse esquema desse orçamento paralelo de 3 bilhões de reais. Né, num esquema de compra de trator. Compra de trator, superfaturado. Trator que deveria custar 100 mil, sendo vendido por 250, 300 mil reais. Um esquema de distribuição de emendas para fugir o controle do TCU, que deve estar pagando, é o que está segurando o impeachment dele na Câmara dos Deputados. É isso. A base dele está sendo mantida com esse tipo de coisa. Então, assim, quem achava que o Bolsonaro é antipolítica, ou seja, contra a corrupção, está redondamente enganado. Quem ainda sai atrás dele, que nem ele aconteceu aqui nesse fim de semana de moto, é porque é idiota. Que nem ele, é porque se identifica com o fascismo, é porque tem a mesma natureza, a mesma índole assassina e a mesma índole violenta dele. Ninguém mais está enganado, viu, não? Exatamente. Quando a gente fala de que tem alguém aí levando muito dinheiro, como você mencionou, tem essa questão desse orçamento paralelo no valor de 3 bilhões de reais. O PSOL, inclusive, já acionou o Ministério Público Federal sobre esse caso. É inadmissível, né, Leandro? Que durante uma pandemia, com um monte de gente passando fome,
várias vidas sendo perdidas. A gente tem agora tiroteio na comunidade do Rio de Janeiro. O presidente da República tem um orçamento paralelo para a compra de máquinas agrícolas superfaturadas. Pois é, assim, e é uma coisa de bandidagem mesmo. É porque assim, a mídia, se fosse contra um governo do PT, já tinha caído o mundo, né? O Mensalão, você lembra, era o maior escândalo da história da humanidade. Aí depois veio a Operação Lava Jato, era o pior escândalo da história da humanidade. Esse escândalo faz esses outros escândalos virarem fichinha. O cara em plena pandemia, as pessoas passando fome, 4 meses consecutivos sem receber auxílio emergencial, gente passando fome, catando comida na rua, nos lixos, famílias inteiras. Assim, 70% da população não foi vacinada ainda, faltando vacina para vacinação. E o cara pega e distribui 3 bilhões de reais para essa bandidagem no Congresso Nacional para manter o apoio dele, para evitar que ele seja empichado. Se isso não é o maior crime de todos os tempos, o que é? Né? E assim, de uma maneira sorrateira, criminosa, para evitar que o Tribunal de Contas da União consiga detectar. Então, mas assim, se você pegar e ver a matéria do Estadão, ela é muito clara. Ela explica com muitas minúcias como é que funcionava isso. A utilização das emendas, né, para poder favorecer a base dele no Congresso Nacional, e quem não está com ele não recebe nada. E é assim que ele está mantendo, é assim que ele está segurando a base dele no Congresso Nacional. É alugando esses bandidos, essa escória, e com esquemas superfaturados. Ou seja, está todo mundo ganhando muito dinheiro com isso. Dinheiro público. Dinheiro público. Peculato. É a rachadona. Não teve a rachadinha dos filhos? Essa é a rachadona. O cara pega e está rachando o dinheiro público com toda essa base para evitar que ele sofra um processo de impeachment. São todos criminosos, são todos bandidos. A CPI da Covid pode anexar essa história ao que eles estão investigando, porque com certeza tem alguma ligação também. Agora você comentou desse episódio dele no final de semana aí, passeando no Palácio do Planalto, provocando aglomeração, mas a gente teve também o ministro da Defesa ali dizendo que as Forças Armadas estão prontas para garantir a liberdade do povo brasileiro, insistindo nessa história, insistindo nesse meio aí de usar as Forças Armadas para garantir aí o que eles chamam de direito de ir e vir no momento dessa crise, dessa grave crise sanitária. Como é que você vê essa questão, Leandro? É lamentável, porque assim, é um general do Exército, né? Mas a gente já sabe que generais do Exército do Brasil são figuras lamentáveis. A gente está descobrindo aos poucos, de que a formação dos militares no Brasil é um desastre absoluto. Quem é que está atentando contra a liberdade do povo brasileiro? Desde quando medida sanitária numa pandemia é restrição de liberdade? Isso é uma questão de saúde pública. Eles estão querendo levar para esse lado, porque eles, assim, é um discurso, não tem nenhuma razão, eles sabem que é mentiroso, é uma coisa sem sentido, mas é o tipo de coisa que mantém o gado unificado, que mantém o gado mobilizado. As pessoas estão preocupadas com liberdade. Que liberdade, gente? Assim, o conceito de liberdade nem se aplica ao que ele está dizendo. Assim, olha só, olha que crime. O problema é que essas pessoas não morrem sós. Se elas morressem só machaiada, só homem, né? Uma coisa ridícula. Se essas pessoas morressem sozinhas, elas seriam uma bênção para o país. Mas elas saem daí e elas vão infectando milhares de pessoas. Aqui em Brasília já está um caos absoluto o sistema de saúde. Está faltando leitos, gente morrendo na porta e nos corredores dos hospitais. E esses imbecis estão aí aglomerados com o mito deles, né, ficando doentes, né, matando pais, amigos, vizinhos, filhos, parentes, transeuntes, gente dentro do transporte público e lotando o sistema de saúde. Eles não morrem só, é uma pena. Se morressem só, seria uma bênção. Mas estão aí, se aglomerando com esse idiota fascista, né, e dando esse exemplo para o mundo de como o Brasil virou a barbárie absoluta, né? As imagens, elas realmente elas causam uma indignação, né?
para a gente que segue as recomendações das autoridades sanitárias, a gente vê o presidente desse jeito, passeando, reunindo, tocando, pegando na mão, sem máscara, sem nenhum tipo de equipamento de segurança. Num momento, é um deboche, num momento, Leandro, que a gente tem a CPI da Covid rolando, né? Acontecendo, com depoimentos aí, com declarações importantes que foi dada na semana passada, a gente tem a sequência nessa semana. O presidente, ele toma essa atitude, o que é? Uma afronta à sociedade? O que ele quer provar com esse tipo de ação em meio a tudo isso que a gente está vivendo, Leandro? É porque ele está vislumbrando muitas dificuldades do ponto de vista político-eleitoral. Tem essa CPI que vai fazê-lo sangrar, obviamente, de muitas formas. Tem a candidatura de Lula posta, né, que já aparece em todos os cenários de pesquisas como vitoriosa. Então ele está querendo criar uma grande confusão, para se manter, tentar um golpe. Intimidar as pessoas, né, com essa história das Forças Armadas. Está utilizando as Forças Armadas para intimidar a população, intimidar o eleitor brasileiro. Não é a primeira vez que isso acontece, porque, infelizmente, as Forças Armadas brasileiras foram criadas, já da sua origem, como instrumento de opressão popular, contra os movimentos populares, contra as revoltas populares, enfim. Nunca foi uma força para nos proteger de ataques externos. Sempre foi uma força, sempre foi um exército de ocupação, né, no país, para poder oprimir e bater e matar, enfim, intimidar trabalhadores e trabalhadoras. Não está sendo diferente. Esse general Braga, o que é esse cara? Ele foi um interventor lá no Rio de Janeiro, onde mataram com mais de 200 tiros 2 pessoas, né, que estavam indo para um batizado de uma criança, uma coisa assim. Nós temos que nos livrar dessa gente. A CPI é um caminho para a gente começar a revolver as entranhas imundas desse governo. Essa questão dos tratores é muito importante a gente ficar de olho também. A questão da compra de cloroquina está diretamente ligada ao planejamento de genocídio, né? Em vez de procurar comprar vacina, quando todo mundo já sabia que vacina que era necessário, ele ficou alimentando a questão da cloroquina, e eu tenho certeza que não é só porque ele é um idiota. Ele é um idiota também, mas tem muita grana na AMA metida nisso, muita grana. Sigam a cloroquina. Se o jornalismo brasileiro quiser fazer jornalismo, segue a cloroquina, que você vai chegar na origem dessa história, vai ver que tem muita gente ganhando dinheiro, porque cloroquina não tem almoço de graça, imagina cloroquina de graça, né? Agora, Leandro, o vice-presidente da CPI da Covid, o Randolfo Rodrigues, ele disse nessa segunda-feira que o Pazuello pode ser preso caso ele descumpra o compromisso de falar a verdade na comissão parlamentar de inquérito. Já está sendo ventilada aí a notícia de que o ex-ministro da Saúde, o general Pazuello, cogita a possibilidade de pedir um habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal para não comparecer, para ele não depor, ou de comparecer e se silenciar, ou de comparecer e responder aí apenas algumas perguntas. Como é que você analisa essa novela do Pazuello ali, de passar ou não ali pela CPI da pandemia, da Covid? São todos covardes, né? São todos covardes. São todos, nenhum deles tem compromisso com o país, com o interesse público, são todos covardes. O Pazuello tá morrendo de medo de ser abandonado nas 2 frentes que podem protegê-lo. Um é o próprio governo, que já mostrou disposição de entregá-lo aos leões, né, de botar ele como boi de piranha se for necessário, para poder livrar a cara do Bolsonaro, e o Exército Brasileiro, que está profundamente irritado com a presença de um general numa investigação como essa. Né? Então, o Exército Brasileiro também não tem nada a ver com o Pazuello. Então, ele está se sentindo abandonado, contratou um advogado aí de miliciano, não sei quem foi, mas está com essa possibilidade de pedir um habeas corpus preventivo. Ora, um general do Exército é um homem que você espera, no mínimo, que ele tenha hombridade, no mínimo, que ele tenha coragem. E o Exército Brasileiro está profundamente irritado com a presença do general. Que na CPI responder a verdade. Essa fala do Randolfo é meio uma bravata, porque todo mundo que vai à CPI é obrigado a falar a verdade. Está falando sobre juramento. Mas tem que alertar um general de que ele tem que falar a verdade é um absurdo, embora nós saibamos
que as Forças Armadas brasileiras, o que mais tem é mentiroso, né? Eles até hoje vão formando, uma geração vai formando a outra no meio de muitas mentiras, sobretudo as mentiras em relação ao golpe de 64, os assassinatos, as torturas, a corrupção. Então é uma gente acostumada a mentir. Agora, se ele mentir, ele tem que ser preso, porque a lei vale para todos, vale para qualquer um, inclusive para os generais. Para a gente finalizar aqui, eu também gostaria de saber sobre a expectativa que você tem do depoimento do ex-secretário de comunicação, Fábio Van Garten, que também deve depor essa semana na CPI. Ele deu uma declaração recentemente bem polêmica aí, acusando o Ministério da Saúde, né, que na época era comandada pelo Pazuello, de ser omisso na questão das vacinas. Como é que você espera por esse depoimento essa semana na CPI da pandemia? Olha, o Fábio Weingarten, sempre esqueço o nome dele, ele está escalado para fazer isso, né? Ele deu uma entrevista na revista Veja, onde ele já deu o tom do que ele vai falar, e o tom adotado do governo Bolsonaro, que é o seguinte: o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Essa é uma questão de administração do Ministério da Saúde, e o culpado por qualquer coisa que seja apontada na CPI é o general Pazuello. Então ele vai para lá para fazer. Por isso que eu estou dizendo que é muito certo que o governo Bolsonaro entregue o Pazuello aos leões, que ele sirva mesmo de boi de piranha, porque já foi colocado por esse secretário, numa entrevista à Veja, de que o Bolsonaro não tem culpa nenhuma, que toda a culpa é da incompetência, ele usou esse termo, a incompetência do general Eduardo Pazuello. Vamos ver se ele vai ter coragem de repetir isso. Você sabe que esses caras são ratos, né? Eles não se comportam sempre como homens. Mas eu acho que a estratégia do governo é isso mesmo: botar esse cara para falar, botar o Pazuello na roda, e o Pazuello que se defenda desde que não atinja o presidente Jair Bolsonaro, que, claro, é o responsável por tudo diretamente, né? Leandro, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom para Todos. A gente volta a se falar no final da semana, é isso? É isso. Boa semana para você, Naama. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Boa semana para você também, Leandro. Nós conversamos aqui com o jornalista Leandro Fortes.